Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso devocional. Apocalipse 7, 13. Mas antes, 13 ao 17. Mas antes eu quero ler Apocalipse 7, 9. Diz assim: Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Esse é Apocalipse 7, 9. Agora nós vamos ler Apocalipse 7, 13 em diante. Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esta grande multidão, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esta semana, para ser mais exato, na quarta-feira, eu li um texto em Malaquias em que o povo pergunta a Deus que adianta servir a Deus? O que adianta obedecer os seus preceitos, seus estatutos, se os maus escapam e prosperam? E, infelizmente, muitos fazem a mesma pergunta. O que adianta? Né? O que adianta? Ânimo dobre, dúvidas e etc. Mas o texto aqui, ele é bem claro. O texto aqui nos mostra o resultado final da nossa santificação, na nossa continuidade na presença de Deus, na nossa obediência a Deus, na nossa salvação que é individual, o local para onde nós vamos, né? A razão final de perseverarmos, dizermos não, continuarmos na presença de Deus. E o texto, na parte B do versículo 14, capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse, ele é interessante que diz assim, ó: Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Então o texto ele deixa claro que para conquistar o reino do céu há necessidade de passar por provas, de passar por tentações, de passar por tribulações, de perseverar, de insistir, de permanecer na presença de Deus. O reino dos céus é conquistado com esforço. Aleluia. Mas ele continua: lavaram estes que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, que purifica, que cobre multidões de pecados, sem o sangue do Cordeiro, sendo valorizado pela salvação individual de qualquer um, não há salvação. Há necessidade do reconhecimento, de arrependimento genuíno, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador. Mas o texto ele continua. Ele diz, 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o teu tabernáculo. Que glória! O tabernáculo, ele era o local onde se guardava a Arca da Aliança, o que representava a presença de Deus. Então Deus está preparando para nós um local onde a presença dele será permanente. Aleluia! E qual é o resultado final da nossa perseverança? Qual é o resultado final da nossa salvação que precisa ser nutrida diariamente? E aí, a partir do verso 16, tem um pouquinho no que nos espera na glória. E ele diz assim, ó, jamais terão fome, aleluia, jamais teremos fome, nunca mais terão sede, aleluia, não cairá sobre eles o sol, ou seja, será um local que teremos uma vida muito tranquila, sem a correria, o esforço que nós temos hoje, né? Sem a agitação que nós temos hoje. E ele continua, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Os apacentará. Até na glória, Deus nos apacentará. Aleluia. E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará de todos dos olhos toda a lágrima. Amém. Encerro aqui esse devocional dizendo que vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena permanecer na presença de Deus, vale a pena, que o que nos espera é muito mais do que pensamos e imaginamos. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Amém? Deus os abençoe. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Nos ajude a permanecermos na Tua presença. E a cada dia, Pai, que nós possamos dar mais um passo de fé e de salvação na direção da glorificação, Senhor. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, abençoa a semana deles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.